Olá, damos início a mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota. Lembrando que esse programa ele também é exibido pela Rádio Universitária AM e pela Rádio Paulo Freire às 5h30 da tarde. Na verdade, todos os programas Opinião Pernambuco estão sendo exibidos também nas rádios. Mas vamos lá, hoje a gente conversa sobre a relação do homem com a natureza em tempos de pandemia. E nossos convidados, nossa convidada é a Mariana Guinter, que é bióloga e professora da UPE, que é a Universidade de Pernambuco. E o convidado é o Yuri Valença, que também é biólogo e coordenador do Centro de Triagem de Animais Silvestres da Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH. Então, vamos começar com Mariana falando um pouquinho sobre esse histórico, né? De onde vem, em que momento, se é possível a gente dizer a partir de que momento, mas desde quando existem vírus associados a essas epidemias e a essas pandemias na história da humanidade? Bom, boa noite a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente no Opinião Pernambuco. É difícil a gente traçar, assim, né? Saber de qual foi a primeira epidemia, né, de vírus que a gente tem a notícia que tenha sido realmente trazida por animais. A gente tem a gripe espanhola, né, que voltou a ser discutida, né, nos tempos atuais, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo. Mas a gente teve mais recentemente, não tão recentemente, a SARS, que foi a primeira vez, acho que o coronavírus se tornou conhecido entre nós, e isso já tem quase 20 anos, né? Isso foi em 2002, que foi a síndrome respiratória aguda grave, que ocorreu na Ásia. 10 anos depois, a gente teve a MERS, que foi, né, 2012, que foi também uma síndrome respiratória no Oriente Médio, e essas duas causadas por coronavírus. Inclusive, o coronavírus que causou, por isso que hoje em dia a gente fala do novo coronavírus, né? Porque doenças causadas por coronavírus, elas são bastante conhecidas. Inclusive, a gente tem doenças causadas por coronavírus que atacam somente animais, né? A gente tem cachorros, né? Tem coronavírus que atacam só cachorros, inclusive tem vacina para isso. A gente tem coronavírus que atacam gatos, nesse caso não tem vacina. Então, assim, o coronavírus é uma família muito extensa. Então, esse vírus que a gente tem agora, né, que é o causador da Covid, ele é muito semelhante ao causador da SARS, há quase 20 anos atrás. Então, a gente vê que existe, né, um ciclo, né, de epidemias e pandemias. E muitos deles têm essa relação com os animais, né? Eles vêm dos animais, né? São transmitidos por animais. Isso, mas eu gostaria de... Isso. Não, conclua que aí eu puxo outra pergunta. Não, eu acho que eu estava até me adiantando a sua pergunta. Mas é que essa relação do animal com o homem, essa transmissão, ela é bem mais complexa do que somente o contato que o homem tem com o animal, né? Isso. Em tese, o vírus ele chega ao humano, mas a gente pode analisar sob uma outra ótica. O humano ele está chegando junto do animal, né? Quem está invadindo o espaço de quem? Então, essa é que é a pergunta que a gente coloca agora, mas como a Mariana já falou um pouquinho, a gente vai começar agora com o Yuri. Depois você volta, pode até participar dessa questão também, Mariana, ok? Então, vamos lá. É você, Yuri. Ok. Muito obrigado. É um prazer estar aqui participando desse programa. E, assim, realmente, isso, hoje em dia, a gente sofre um grande problema, que é o problema da questão de divisões de espaços, né? Os espaços eles não estão sendo divididos de forma adequada. Claro que o ser humano ele precisa ter seu espaço, ter os locais para se desenvolver sua economia, usar o meio ambiente também para viver, porque quando a gente fala de desenvolvimento sustentável,
é isso que a gente está tratando, é justamente de uma forma que tudo consiga se desenvolver de forma que não vá causando danos espetaculares, né, dentro dos ambientes. Então, assim, a gente acaba esquecendo disso, né? Eu vejo muita gente que chega para mim e aí fala assim, um animal e tal que aparece na sua rua e etc. Não, olha, tem que levar para os CETAS porque esse animal ele não é daqui, ele é da mata. Eu disse certo. E que mata, né? Qual mata realmente ele é? Então a gente sempre acaba dividindo muito isso e não imaginando que os passos são divididos, entre aspas, mas ao mesmo tempo eles são conjugados, né? Ou seja, eles estão interligados de uma certa forma. Ele não está 100% separado, como as pessoas imaginam, né? Então, Mariana, voltamos para você, né? A gente está falando aqui dessa relação, né? Quando a gente fala de uma pandemia como essa que está surgindo agora, o homem que está chegando demais no espaço do animal ou o animal que está vindo para o espaço do homem? Sob que perspectiva a gente pode ver melhor essa questão? Na realidade, o animal ele está chegando no espaço humano que, na verdade, foi um espaço que a gente invadiu, né? Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Quando a gente diz que o homem está chegando, que o animal está chegando na cidade, essa cidade ela era o espaço, né? O espaço da floresta. Então, quando a gente desmata, né? E aí a gente constrói num espaço que era do animal, a gente tirou aquele ambiente. Então, esse animal ele tem que se adaptar. Ele acaba se adaptando ao espaço, esse espaço novo. Os vírus, eles estão nas populações animais numa relação que a gente pode dizer uma relação de equilíbrio, né? Ou seja, existem várias espécies que estão convivendo naquele ambiente. Então, existem várias espécies de vírus que estão vivendo em mamíferos, que estão vivendo em aves. E essas contaminações, essas transmissões que acontecem, né, dos animais para o homem, ela acontece porque a gente estreitou essa relação. E a gente não só estreitou essa relação, porque uma coisa é você estar vivendo na floresta em harmonia com aqueles animais. Outra coisa é você tirar o ambiente dos animais e aí você também promove uma nova relação entre os animais. Então, existe até uma transmissão de vírus entre eles, e aí uma possibilidade maior de mutação desses vírus, porque, na realidade, os vírus que nos contaminam são vírus que sofreram mutações que permitiram que nos contaminasse, entendeu? Então, na verdade, fica até difícil a gente discute de onde veio do morcego, nesse caso agora, do novo coronavírus, veio do morcego, veio do pangolim, de onde será que veio? Porque, na verdade, a gente vê as semelhanças dos vírus que ocorrem naturalmente nesses animais em relação a esse que está nos contaminando agora. Então, o problema não é só você estreitar a relação, mas o problema é você alterar totalmente o ambiente desses animais e aí você traz, né? A gente traz essas doenças e não é de agora. Ebola, HIV, né? São várias doenças que surgiram, né? Em animais, ou seja, que tiveram essa transmissão dos animais para o homem, seja de macacos, seja de morcegos, mas que sempre aconteceu uma perturbação. Ou seja, era um ambiente que foi perturbado, que foi alterado, e aí houve essa contaminação. Então, o grande problema é como que nós estamos alterando esse ambiente e nós estamos trazendo esses vírus para a nossa população humana. Alguns reflexos já podem ser sentidos por conta da pandemia, por conta do comportamento da sociedade, né? O isolamento, esse confinamento tem tirado as pessoas de ambientes que eram naturalmente os ambientes dos animais. E os animais parece que estão comemorando, né? Ou estão, talvez, de uma forma até enganada, achando que retomaram o espaço deles. Seria tão bom que tivessem retomado de fato.
Eu gostaria de conversar com o Yuri, a princípio, sobre esse tópico, porque o Yuri tem desenvolvido alguns trabalhos nesse sentido, né, identificado algumas áreas onde a natureza ela começa a se mostrar diferente, exatamente com uma presença mais significativa, mais importante de animais silvestres. Não é isso, Yuri? Isso. Então, o CETAS, o Centro de Triagem de Animais, né, ele é vamos dizer, um termômetro muito grande para esse tipo de situação. Tanto situação de animais que venham a estar infectado por algum tipo de vírus ou coisa que possa vir a causar alguma pandemia, né, como a gente fala, até mesmo também para identificar esses casos da movimentação, né, como os animais estão aparecendo mais ou menos. Na verdade, o que acontece é que a gente tem animais na área urbana, certo? Como a professora Mariana mesmo estava falando, eles se adaptaram, né, a viver no meio urbano, porém, da mesma forma que na mata, os animais preferem horários que o seu predador esteja menos ativo, então na cidade eles acabam fazendo isso. Eles aparecem mais quando nós, que teoricamente somos os predadores dele, né, estamos menos ativos. Então, assim, isso acontece muito durante a madrugada. Capivaras aparecendo em áreas mais urbanas, guaxinins, coatis, iguanas e etc. Só que, assim, como o período nosso inativo para eles ele está sendo maior, eles acabam que estão também tentando tanto utilizar por mais tempo no dia, quanto também reivindicar novos territórios. Por exemplo, quando você vê uma capivara isolada, sem um grupo, andando em um local, ela foi expulsa provavelmente do seu grupo de origem, que é um grupo familiar, e aí os filhotinhos, os jovens, quando vão ficando adultos, disputam ali a dominância, né? E quem é expulso vai para o seu, vai tentar um novo espaço. Então isso Em que áreas estão aparecendo esses animais aqui no Grande Recife, Yuri? pois é. Inicialmente sempre vai aparecendo próximo às matas, né? Assim, em bordas de mata. Geralmente são espécies que utilizam muito essas bordas de mata, como o tamanduá. Uma área, por exemplo, foi Olinda, né? Olinda, ela apareceu algumas capivaras, Boa Viagem também. Então, assim, na área de transição em Olinda também, ali Peixinhos, Ibura, né? Teve casos de capivara. E assim, tem muitos outros, assim, Rio Doce, o pessoal ligando para a gente, dizendo, tem um iguana aqui, caiu no meu quintal. Então, assim, os bichos também estão utilizando os telhados como forma de locomoção. É como se os telhados fossem árvores, né? E aí, tipo, um animal arborícola, feito um iguana, andando nos telhados para chegar em outra árvore que fosse alimento dela, né? Então, tem acontecido praticamente, eu diria, em toda a região metropolitana. Ok, então a gente faz o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre essa relação do homem com os animais e as pandemias. Retornando com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre a relação do homem com a natureza e pandemias. Nossa entrevistada é Mariana Guinter, bióloga, e também o Yuri Valença, que é biólogo. Bom, as pessoas ainda apresentam dúvidas quanto à série de informações que vem surgindo, se os animais domésticos, se eles podem transmitir ou se contaminar com o novo coronavírus. Então, essa pergunta a gente gostaria de passar para você, Mariana, e falar um pouquinho sobre as especificidades
Que características são essas que diferenciam os animais domésticos dos silvestres? E até que ponto esses animais domésticos eles podem realmente, são realmente potenciais para a transmissão ou se contaminarem com o novo coronavírus? É uma ótima pergunta, Valdir. Até onde a gente sabe, os cachorros, por exemplo, eles não se contaminam e não transmitem o novo coronavírus, né? O causador da Covid. A gente sabe, por exemplo, que existe um tipo de coronavírus que infecta cachorros, que é o que a gente chama até de coronavirose canina. Inclusive, tem vacina. Mas, até onde a gente sabe, os cachorros não conseguem se contaminar, porque o coronavírus ele é muito específico, né? Por exemplo, o humano não contaminaria de volta um animal silvestre, ainda que ele pudesse ter um outro tipo de coronavírus, né? A gente assumindo, por exemplo, que esse vírus tenha sido transmitido pelos morcegos, a gente ainda não sabe ao certo se foi pelos morcegos, se foi pelos pangolins ou se foi um outro hospedeiro que a gente não conhece. Mas assumindo isso, o vírus que está no morcego ele é diferente do vírus que está na gente, porque ele já sofreu mutações. Então, até onde a gente consegue, até onde a gente estudou, né, as informações científicas que a gente tem até agora, mostram que não há nenhuma transmissão entre o homem e o cachorro. É importante dizer que é o que a gente sabe até agora, né? Porque a gente tem que acompanhar, né, as pesquisas em tempo real. Agora, em relação aos gatos, a gente já saíram alguns estudos, né, que mostram que felinos podem se contaminar, né? Teve até uma reportagem no zoológico, se eu não me engano, de Nova York, que um tigre foi contaminado. E aí levantou toda essa discussão, né? Se pode, não pode, meu gatinho pode estar contaminado, ele pode me contaminar. Então, assim, isso de fato a gente ainda não sabe, né? Não dá para bater o martelo e dizer, não, está livre ou não está. Agora, o que eu sempre falo, até para os cachorros, é o seguinte, todo o animal também pode ser uma superfície de contágio. Então, ainda que ele não se contamine, não saia com o seu cachorro e não deixe ninguém, por exemplo, fazer carinho no seu cachorro, né? Porque uma pessoa contaminada, se ela está com a mão contaminada e faz um carinho no seu cachorro, o vírus pode ficar no pelo, aí você abraça seu cachorro, pode ser que você se contamine. Por mais que os órgãos de fiscalização desenvolvam políticas de combate à caça predatória e à caça esportiva, algumas pessoas ainda fazem isso, né? Não dá para negar que algumas pessoas comem a carne do jacaré, comem a carne da iguana, comem a carne de tatu, né? De vários animais silvestres que estão aqui no nosso espaço territorial, né? Que são típicos aqui da nossa região. E aí eu te pergunto, até onde vai o risco que as pessoas correm quando consomem esses animais? Quando abatem e consomem esses animais. Era bom que você falasse isso para essas pessoas, para que elas percebam que, além do ato desumano e criminoso da caça, também elas possivelmente estariam correndo algum risco. Pois é, Valdir. Eu costumo falar que eu acho a gente aqui no Brasil bem mais perigoso até do que na China. Por quê? Porque lá o pessoal come. Aqui a gente come e cria, né? É uma cultura ainda muito grande das pessoas pegarem os animais silvestres para criar em casa. Então, além de quando a pessoa come, né, comeu, pronto, acabou-se. Mas quando a pessoa cria, ali está o tempo todo. E aí a gente lembrando que o pangolim, vamos fazer assim, imaginar que foi dele. O pangolim é de uma ordem de animais bem próximos da gente, principalmente de alimentação. O tatu, entendeu? Ele é da ordem pilosa, da mesma forma que o tatu e o tamanduá. Então, as pessoas têm um costume muito grande. E olha que a gente, historicamente, já vem adquirindo muito problema através do tatu, principalmente.
hanseníase, né, a famosa lepra, as pessoas adquirem através do consumo do tatu. Então, assim, e acaba que tem muita coisa. Para você ter ideia, até nos treinamentos do Exército, hoje em dia, o Exército já modificou essa coisa de teste de sobrevivência, ter que caçar animal silvestre e tal, para poder fazer o teste. Eles não fazem mais. Eles têm que atingir uma meta e ganham a ração lá, que eles chamam como ração, né, o mantimento. Mas até isso eles modificaram por ver que o tamanho do buraco, né, em consumir animais silvestres, né? E assim, cada vez a gente vem vendo, assim, às vezes a gente pensa, não, o pessoal, o mundo está mais moderno, as pessoas estão tendo mais consciência, mas infelizmente parece que só aumenta. As pessoas costumam passar álcool gel hoje, né, na saída, na chegada, no contato com qualquer objeto e com seus animais de estimação. Elas podem fazer isso também, podem passar álcool gel na patinha do gato, na patinha do cachorro. Qual é a orientação que você dá? Olha, não passa álcool gel no seu cachorro, por favor. Não, é higiene normal, né? Banho, é o que se faz normalmente. Eu acho que é só realmente tomar cuidado, né? As pessoas que costumavam sair com seus cachorros em apartamento para fazer suas necessidades, tomar cuidado, de repente colocar uma meinha, um sapatinho, né? Uma coisa assim para não trazer, né, a sujeira de volta para casa. Claro, a gente em isolamento fica cada vez mais difícil, né, de sair. Realmente é sair para o estritamente necessário, mas a gente sabe que tem alguns animais que não conseguem, né, ficar em casa. Mas é higiene normal. Por favor, não lavar cachorro e gato com álcool gel de jeito nenhum. Certo, eu queria trazer uma outra pergunta. A gente está vivendo agora esse momento delicadíssimo. E amanhã, como será? A sociedade espera que se descubra um remédio ou uma vacina para o novo coronavírus. Vai e se descobre essa vacina. A gente está imune para o resto da vida? O que é que a sociedade pode fazer para não ficar suscetível ao surgimento de um outro vírus tão letal, tão devastador como esse? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente já teve, né, exemplos de vírus, né, como que aconteceu, né, a SARS e a MERS, que foram avisos. E eu acho que a gente não soube entender esse aviso, né, porque certamente, se tivéssemos trabalhado nas vacinas naquela época, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. E assim, houveram tentativas, né, cientistas trabalhando nas vacinas, mas a epidemia ficou contida, então não houve mais interesse em se investir em pesquisa. Isso aconteceu com a SARS, 10 anos depois aconteceu com a MERS, e hoje a gente está amargando essa falta de investimento na ciência, e isso em termos globais, não estou nem dizendo aqui no Brasil. Então, assim, agora a gente está realmente com esse problema porque esse coronavírus tomou essa dimensão de pandemia, né? Ou seja, tomou o mundo inteiro. Então, assim, como será o amanhã? Torcemos que, né, consigamos descobrir uma vacina, mas se a gente continuar usando o nosso ambiente como estamos, vai ser mais, daqui a pouco tem mais um, né? Mais um vírus, talvez mais letal, né? E a gente vai, né, continuar vivendo essa situação. A gente está vendo, por exemplo, o que a pandemia, como a pandemia está afetando a economia global, né? Então, se a gente tivesse um planejamento de desenvolvimento sustentável, né, a gente estaria economizando, né? Isso só falando em gastos, em dinheiro, porque às vezes é essa linguagem que a gente tem que usar. Yuri, o que é que precisa ser feito para que nós tenhamos uma sociedade uma vida mais saudável lá na frente e com menos impactos ambientais como estamos tendo ultimamente, né? Tipo derrubada de florestas que acontecem de uma forma indiscriminada. Então, quais são as orientações para a gente poder respirar bem lá na frente e não sofrer como a gente está sofrendo nesse momento?
Pois é, né? Isso aí, existem estudos imensos de forma sustentável do uso do ambiente, né? Ou seja, do uso dos recursos naturais, de forma que diminua ou até zere essa exploração desenfreada. Só que o que acontece? A população vem crescendo de forma desordenada, e aí a economia tenta seguir essa necessidade e muitas vezes não se atende vamos dizer, às formas da lei, inclusive, né, das normativas, de se utilizar isso. Então, a gente vê caminhões de madeira rodando pela madrugada. Então, agentes ambientais tem que se desdobrar para estar de madrugada, feriado, tendo que fiscalizar essas ações. Então, assim, tem que ser um acordo universal, né? Um acordo universal do que até onde pode, até assim, na verdade já existe, só que a sociedade ela em si ela tem que entender isso, e eu acho que nada mais é uma coisa tão grandiosa como foi essa pandemia. Esse combate, Yuri, ele é uma vontade ou uma realidade? Ou talvez eu devesse mudar a ordem. É uma realidade ou uma vontade? Eu acho que eu misturaria, né? Ele é uma vontade muito grande de todo o órgão, de todos os fiscais e etc. Só que ainda existe uma barreira muito grande da sociedade, inclusive. A sociedade nos vê muitas vezes como vilão, que a gente está tirando o pão das pessoas, né? E a gente não está querendo tirar o pão do cara que é um motorista de caminhão, que trabalha com frete de madeira e etc. A gente está querendo que os filhos dele não tenha que estar passando por uma pandemia como essa, ou ele mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, ok. Às vezes isso cria aquela coisa assim de não, tudo ecochato, né? A gente acaba virando ecochato. Isso. Bom, então a gente agradece a participação de vocês, né? Acho que o recado foi dado, né? É um projeto de todos, né? Toda a humanidade deve se empenhar nesses esforços para melhorar essa relação do homem com a natureza. Então, muito obrigado, Mariana, pela sua participação. Muito obrigado a você também, Yuri, pela participação. A gente fica por aqui e se encontra em um próximo programa.